Chaves, Chaves, Chaves. Lá vem o Chaves para destruir a nossa infância. Sempre com as mesmas piadas. Foi sem querer querendo. E sempre com as mesmas situações. E se eu não chegasse a tempo, sabe quem é que eu quero ser? Muito bonito. Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, com certeza foi uma das mentes mais criativas que já passou por aqui. Mas acontece que 2014 foi um ano muito triste para o mundo. A gente perdeu o Roberto Gomes Bolanhos. Roberto Gómez Bolaños falleció hoy, a los 85 años de edad. Morre em Cancún, no México, o ator Roberto Bolanhos. E ele deixou eternizado o legado dele por aqui, junto com algumas polêmicas. Carlos Villagrán, o Kiko, disse que ele foi expulso de Chaves porque o Roberto tinha inveja dele. Inveja que o Kiko fazia mais sucesso. Se despertou a envidia, egoísmo. Ramon Valdez, o Seu Madruga, tinha problemas com drogas. Isso é verdade mesmo? Ele era o único que tinha problemas com drogas. Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, processou o Chaves e criou uma das disputas mais famosas por direitos autorais no tribunal. Sem contar a grande polêmica da traição do Roberto Gomes Bolanhos e da Florinda Mesa, um dos casos mais polêmicos e chocantes envolvendo a série. Acepto con una condición muy grande, ¿eh? Yo no quiero ser una mujer más, quiero ser la mujer. Brigas, mentiras, verdades e muitas polêmicas que provavelmente vão assustar bastante você. E é óbvio que eu gostaria de dizer desde o começo que o meu objetivo claramente não é destruir a imagem de nenhum dos atores do Chaves. Eu amo os atores do Chaves, eu amo o elenco, a série. Essas, na verdade, são polêmicas muito famosas, né, que todo mundo já comentou, talvez você saiba, talvez não. Então fique até o final, porque tem muita coisa que é mentira e muita coisa que é verdade. Preste atenção, porque eu sou o Matheus Jucenei e aqui no Projeto Corneta eu vou destruir a sua infância e te mostrar a verdade macabra por trás de Chaves. Chaves e Kiko se odiavam na vida real. A briga entre o Carlos Villagrán, o Kiko, e o Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, é com toda certeza a briga mais famosa dos bastidores do programa do Chaves. Então é por isso que eu recomendo que você preste bastante atenção, porque tem muita coisa aqui que é mentira e tem muita coisa que tem dois lados. A começar pelo fato de que em 1979, o Carlos Villagrán, o Kiko, deixou o programa do Chaves e foi seguir carreira solo. E no meio disso tudo, começou uma grande polêmica, um boato, que envolvia a dona Florinda, a Florinda Mesa, e o Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves. Em 1977, a Florinda Mesa e o Chespirito assumiram um relacionamento. E todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade que a Florinda e o Chaves tiveram um caso nos bastidores do Chaves. Mas acontece que antes da Florinda Mesa namorar com o Bolanhos, ela teve um lance com o Kiko, com o Carlos Villagrán. Muita gente acha que eles namoraram, que eles ficaram um tempo escondido, e isso não é bem uma verdade. O Carlos Villagrán e a Florinda admitiram sim em entrevista que eles tiveram um lance, que eles ficaram e tudo mais, mas que foi algo muito rápido. O Carlos ainda fala em entrevista que na verdade o convite partiu dela. Ela que convidou ele para ir até a casa dela e eles foram tomar uma xícara de café, se é que me entende. Porém, na época, o Carlos Villagrán, ele era casado com a primeira esposa dele, Silvia Salinas, com quem ele chegou a ter 4 filhos. E na época que rolou esse lance com a Florinda Mesa, o Carlos Villagrán, ele tinha os filhos pequenos ainda. Então ele não iria largar os filhos e a mulher dele e assumir o relacionamento com uma outra mulher de repente.
E por esse lance aí do Kiko e da Dona Florinda ter rolado nos anos 70, e a saída dele ter sido muito próxima, já que ele saiu em 1979 do elenco do Chaves, muita gente começou a associar que, na verdade, a saída do Kiko tinha a ver com o triângulo amoroso que estava rolando nos bastidores. Que a Florinda teve um lance com o Kiko, e daí depois ela teve um lance com o Chaves, o Kiko se sentiu incomodado e vazou. Só que isso não é verdade. É uma fake news. O que rolou na época, inclusive a própria Maria Antonieta de las Nieves conta no livro oficial dela, que tinham alguns boatos rolando nos bastidores de que o Kiko e a Dona Florinda estavam se pegando. E ele, por ser um homem casado, poderia dar muito ruim pro programa, a ponto do Chaves terminar, ser cancelado, porque além dele ser um cara casado e os mexicanos serem muito conservadores com os costumes da família tradicional, aquele era um programa infantil, então se isso vazasse, poderia acabar com Chaves. E o Roberto Gomes Bolanhos chamou a Maria Antonieta de las Nieves para jantar com ele com a esposa, e ele disse pra Chiquinha que ele estava pensando em demitir, afastar a Dona Florinda e o Kiko, justamente porque se isso vazasse, ia acabar com o programa, ia acabar com tudo. E o próprio Carlos Villagrán fala que na época ele foi pedir conselhos ao Roberto Gomes Bolanhos para dar um pé na bunda na Florinda, porque ele não queria assumir esse relacionamento. Então essa questão aí do Chaves e do Kiko brigarem pela Dona Florinda é falso, né? Eles nunca brigaram por ela, mas eles brigaram entre si. Essa briga é real. Em 1976, o Chespirito conta que ele tinha assinado com uma produtora, uma gravadora, um contrato onde eles iriam fazer um CD, um LP, um disco de vinil, da turma do Chaves. Eles iriam gravar um episódio que as pessoas poderiam escutar em casa, só que em áudio, como se fosse um podcast. Então ele assinou com essa gravadora, chegou no elenco e foi contar pra eles que, pô, legal, a gente agora vai gravar um disco de vinil, a gente vai vender várias cópias. Só que quando ele contou pro Carlos Villagrán que ele tinha assinado com essa gravadora, o Carlos Villagrán não ficou feliz, como o resto do elenco. Isso porque, na verdade, o Carlos Villagrán tinha assinado, sem a autorização do Roberto Gomes Bolanhos, com uma outra gravadora, e essa gravadora com quem ele assinou para gravar um disco do Kiko exclusivo, pedia que ele tivesse exclusividade com ela. Então assim, olha, se ele fosse gravar qualquer outra coisa, ele poderia ser processado, porque ele assinou exclusividade. Então se você pegar o LP do Chaves na época, você vai ver que o Kiko não está na capa, porque ele assinou com uma outra gravadora que impedia que ele participasse de qualquer projeto gravado em áudio do Chaves. E na época, o Bolanhos, ele ficou muito chateado, ele não brigou com o Kiko, mas ele sentiu muita mágoa, porque era o personagem dele, e o Kiko estava usando e assinando com outras distribuidoras e produtoras de usar o personagem que o Bolanhos criou sem autorização dele, sem pedir. Ah, entendi, Jucenê. Então foi aí que o Chaves expulsou o Kiko. Na verdade, lembra quando eu disse que essa história tem duas versões? Na versão do Carlos Villagrán, inclusive ele falou isso até mesmo no programa do Porchat e no De Noite, quando ele estava aqui no Brasil, de que ele foi expulso do programa do Chaves, porque quando eles iam em eventos, tinha turnê mundial e até mesmo a audiência, gostava muito mais do Kiko. Kiko começou a trepar-se a Chaves e era mais popular. Hacíamos conferências de prensa e 70% das perguntas eram para Kiko. Se despertou a envidia, egoísmo, ciúme. Então, Isso me no sacaram elenco do programa, todo? né? Kiko vai fora. Kiko sacaram. Então, segundo o Carlos Villagrán, nas palavras dele, o Roberto Gomes Bolanhos tinha muita inveja do Kiko, tinha muitos ciúmes, e por perceber que ele estava fazendo muito sucesso e queria ganhar mais dinheiro com isso, ele expulsou o Carlos Villagrán do elenco. É por isso que o Kiko não estaria mais ali fazendo parte do Chaves. Mas acontece que a versão do Roberto Gomes Bolanhos, e até mesmo de outros atores, é outra. Na verdade, o Chaves não tinha inveja do Kiko. Quando o Bolanhos ainda era vivo, ele deu algumas entrevistas e disse que ele e o Kiko nunca brigaram judicialmente. É óbvio, eles trocaram muitas farpas, mas o Bolanhos falou que se o Kiko tivesse pedido para ele para usar o personagem, ele teria deixado. E ele continua deixando ele usar o Kiko. Me dijeron, puedes detener cualquier presentación de él en cualquier lugar del mundo. No puede presentarse. Dije, no. Que haga lo que quiera y que no me quita nada. Se hace de Kiko por ahí por Venezuela o aquí
Mas o que irritou muito o Chespirito na época foi que de uma hora para outra, o Kiko saiu do programa sem dar satisfação. Eles estavam gravando a temporada de 79 e de repente, de uma hora para outra, o Carlos Villagrán não foi mais nas gravações. Ele não participou mais dos episódios. Então ele teve que, de uma última hora, mudar o roteiro. E aí que surge aquela desculpa de que o Kiko foi morar com a madrinha rica. O Carlos Villagrán começou a se apresentar ao redor do mundo, fazia turnê mundial, usando o nome do Kiko. Inclusive é aí que surge aquela grande polêmica de Kiko com K e Kiko com Q. O Kiko com K era do Carlos Villagrán e o com Q do Bolanhos. E foi nessa mesma época que o Kiko se mudou para Venezuela, porque ele estava proibido de usar o personagem do Kiko no México, e criou o próprio programa dele, Kiko e a Sua Turma, que inclusive o próprio Seu Madruga vai participar depois. E é uma polêmica que a gente já vai estar falando também, que foi um outro ator que saiu do elenco por culpa de algumas divergências criativas ali dentro, e vários outros atores também comentam sobre isso na época, que a saída do Kiko na verdade não foi uma expulsão, foi ele quem quis sair. E o Bolanhos fala isso. Se ele quisesse voltar, eles estariam abertos para ele sempre. Eles queriam que o Kiko voltasse. Mas ele decidiu seguir carreira solo. Então na versão do Bolanhos, o Chaves, o Kiko quem quis sair. E que nem eu disse antes, na versão do Villagrán, do Kiko, ele saiu porque o Chaves expulsou ele, porque ele teria muita inveja do personagem. Tanto que o Carlos Villagrán também reforça muito que o último episódio do Kiko foi o Chaves em Acapulco, né? Que seria uma despedida para ele, que a música Boa Noite Vizinhança foi feita para ele. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Mas isso na verdade é só um rumor, até porque o episódio de Acapulco foi gravado em 77. E ele foi exibido na mesma época em que o Kiko saiu. E em 77 o Kiko ainda fazia parte do elenco, então esse nunca foi o último episódio dele de fato. Mas fica aí, no ar, a grande dúvida. Quem está falando a verdade nessa história aí? Quem está certo? Será que é o Chaves ou será que é o Kiko? O Seu Madruga usava drogas em Chaves. Bem, essa logo de cara eu tenho que dizer que é bem controversa, quase falsa, porque não tem nenhuma prova de que o Seu Madruga realmente era usuário de algum tipo de entorpecente. Só que essa polêmica, ela na realidade começa por inúmeros motivos, né? Tem X questões de por que ela começou a se espalhar. A primeira delas começa pelo fato de que o Ramon Valdez, o Seu Madruga, faleceu em 1988. Ele foi um dos primeiros integrantes do elenco do Chaves a falecer, infelizmente. E acontece que na vida real, o Seu Madruga, o Ramon Valdez, ele tinha o hábito de fumar muito. Ele passava muito tempo fumando, quando ele estava sem gravar, quando ele estava em casa, ele era um usuário do cigarro, um vício que ele desenvolveu durante a vida. E o ator também teve alguns episódios envolvendo bebidas alcoólicas, mas nada que prejudicasse diretamente a vida pessoal dele, né? Ali nas gravações, ele não faltava gravação, ele não era abusivo com ninguém. Na realidade, o Ramon Valdez é muito querido por todos do elenco até hoje. Ele é muito bem lembrado e muito querido pelos fãs. Porém, acontece que uns anos atrás, a Florinda Messa, a dona Florinda, em uma entrevista pro Gugu aqui no Brasil, ela faz uma revelação que o grande problema do Seu Madruga é que ele era o único do elenco que usava drogas. E usar esses produtos ilícitos fez com que a vida dele acabasse. E por isso que ele deixou Chaves e por isso que ele veio a falecer em 1988. Ele era o único que tinha problemas com drogas. Eu acho que foi muito difícil. Creio que ele sofreu de cirrose do pâncreas. Foi um quadro difícil. Mas existe algo que não é muito comentado pelos fãs, mas que é uma verdade, principalmente porque os filhos e netos do Ramon Valdez já confirmaram que na vida real o Seu Madruga, ele não gostava da Florinda Messa. E não é porque ela batia nele em todo o episódio, né? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Então presume-se que essa relação
que os dois tinham deve ter chateado ela de alguma maneira, a ponto de vir a público comentar isso. Então, logo em seguida, depois da Florinda Messa ter comentado isso, virou notícia no mundo inteiro. No Brasil inteiro, no México inteiro, muita gente começou a comentar sobre e dizer que a Florinda Messa estava querendo sujar a imagem do Seu Madruga, que era um ator muito querido por todos. E a própria Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, vai até o Gugu e conta a versão dela da história. Ela diz que nunca viu o Ramon Valdez usar drogas. E ela não sabe o que eles consideram de fato drogas. Se seria bebida alcoólica, se seria cigarro. Não sei o que as pessoas chamam de drogas. Não sei se alguma vez ele fumou algum cigarro de maconha. Não sei, eu nunca vi. Como ela mesmo diz, no que me consta, bom, então ela foi a alguma festa junto com Ramon e os dois fumaram, ou se drogaram com algo mais. De drogas eu não conheço. Mas quem rebate essa afirmação da Florinda é o próprio Carlos Villagrán. Ele disse que essa fala da dona Florinda foi muito desprezível e que ela está acusando um homem morto, que não está aqui para se defender, de fazer algo que ele nunca fez de fato. E então a gente volta na questão da polêmica do Seu Madruga. Por que ele saiu de Chaves e por que ele faleceu? Ele faleceu mesmo foi pelo uso excessivo de cigarros, porque ele fumava muito, então ele infelizmente desenvolveu um câncer que se espalhou pelo corpo inteiro. Mas ele saiu de Chaves antes disso acontecer. E quem confirma isso é a Carmen Valdez, a filha do Seu Madruga. Ela fala que a decisão do ator de ter saído na época do Chaves não foi em protesto ao Kiko. Tem muita gente que acha que o Ramon Valdez foi participar da série do Kiko na Venezuela por causa da saída dele do Chaves, mas isso não é verdade. Nos leva a um outro tópico muito polêmico. Bem polêmico. Na realidade, o Ramon Valdez, o Seu Madruga, não foi o único ator que ficou incomodado com a autoridade da Florinda Messa em Chaves. Não foi o único. Dona Florinda destruiu o programa do Chaves. A Dona Florinda teve desavenças com o Kiko, com a Chiquinha, com o Seu Madruga e mais com uma galera que fazia parte do elenco ali do Chaves. E em partes ela teve sim um pouco de culpa do que rolou ali nos bastidores, mas em outras não. É porque a galera exagera muito e sempre põe a culpa na Florinda Messa, sendo que ela tem parte de culpa, mas não toda. Acontece que nos anos 70, Roberto Gomes Bolanhos estava casado com Graciela Fernandes, sua primeira esposa com quem ele teve 6 filhos. Até que, de repente, o Bolanhos começou a pular a cerca e entrou para tomar uma xícara de café com a Dona Florinda. Chaves, para quem não sabe, não foi um sucesso só aqui no Brasil, foi um sucesso mundial. Então o elenco fazia turnê e viajava muito. E por viajar muito, o Chaves, o Bolanhos, passava muito tempo com o elenco, no avião, pra lá e pra cá, no hotel, e consequentemente ele tinha muito contato com a Florinda Messa. Então rolou que o Bolanhos, ele traiu a esposa dele por ter se encantado pela Florinda Messa. E ele não só traiu ela, como escondeu isso da Graciela. E isso deixou um climão no set de gravações, porque a Graciela Fernandes era muito amiga de todo o elenco e, consequentemente, ela participava de algumas das gravações nos bastidores do Chaves. E tinha contato com essa galera que estava sabendo, da traição. A Chiquinha sabia, Seu Madruga sabia, todo mundo sabia, menos ela. E se esse clima já estava tenso, ele na verdade só piorou com o passar dos anos, porque o Bolanhos se divorciou da Graciela Fernandes e assumiu o relacionamento dele com a Florinda Messa. Ele dizia que ela era a mulher da vida dele, que de fato se comprovou, até porque eles ficaram casados até o fim da vida do Bolanhos. Então lembra que eu disse que o Chespirito ele tinha muito medo que o público descobrisse sobre o Kiko e a Dona Florinda, e isso poderia acabar cancelando o programa? Foi basicamente o caso que aconteceu
com o Chaves e com a Dona Florinda. Eles assumiram e muitas pessoas começaram a criticar, já que ele era um homem casado, estava se relacionando com a Florinda Mesa, e a Florinda Mesa começou a ser acusada de ladra de maridos, né? Começar a roubar o marido das outras. Então a história vai além disso, porque o público ficou sabendo dessa traição do Chaves, que eles estavam se relacionando escondidos, então um deve ter contado para um, que contou para outro. E a Florinda Mesa, nessa época, na verdade, estava com um lance com Enrique Segoviano, que para quem não sabe, era um dos diretores do Chaves. Producción y dirección, Enrique Segoviano. E esse Henrique, segundo a Florinda Mesa, era muito ciumento. Ele queria que ela largasse o programa do Chaves e fosse trabalhar como dona de casa, coisa que ela com certeza não faria. E aí teve mais o lance com o Carlos Villagrán, o Kiko. Então ela basicamente tinha se relacionado já com 3 pessoas do elenco e começou a ficar muito mal falada ali dentro. E aí esse Enrique Segoviano saiu do Chaves, o Jorge Gutierrez, que era um narrador do Chaves, que começava narrando, que era o programa mais assistido da televisão. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Ele saiu por respeito à Graciela, que era a ex-mulher do Chaves, e aconteceu que a Florinda, por estar com o Chaves, começou a intervir em algumas funções que não eram dela. Começou a mandar ali, começou a mandar aqui, ela basicamente queria dirigir o programa. E isso incomodou muita gente na época. Incomodou o Seu Madruga, que consequentemente saiu por conta disso. Incomodou o Kiko, o Carlos Villagrán, que disse que ele estava sentindo que o personagem dele estava sendo cortado, que ele estava aparecendo muito menos. E incomodou também a Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, que relatou que quando ela descobriu sobre o relacionamento do Chespirito com a Florinda Mesa, ela se sentiu traída, porque ela era muito amiga do casal Graciela e Chespirito, e a Graciela vivia dando dicas para ela, de como cuidar dos filhos e tudo mais, então ela via eles como uma figura de inspiração. E ao descobrir isso, ela basicamente só ia pro set, fazia o trabalho dela e voltava. Mas ela não concordava com nada do que estava acontecendo lá. Porém, a Florinda Mesa fala em entrevista que, na verdade, quem se aproximou dela foi o Chespirito. Ela resistiu a ele, deu fora nele durante 5 anos, e ele quem estava se aproximando dela, mas ela não queria assumir esse relacionamento porque, além dele ser casado, ele era muito mulherengo, ele ficava com várias outras mulheres. E ela tinha medo de que se ela assumisse com ele, isso ia acontecer com ela também. E é aquela velha história que eu comentei antes. Ok, a Florinda Mesa está errada, sim, mas o Roberto Gomes Bolanhos também, vamos concordar? Ele era casado, ele tinha filhos. Então, se você olhar por esse lado, ele também tem uma certa culpa, uma grande culpa. Só que esse incômodo não ficou só no elenco, porque em 1995, quando o Chaves acabou, a Florinda Mesa começou a burlar contatos de fã e de imprensa com o Bolanhos. Ela não queria deixar ninguém se aproximar dele. Ela se tornou a assessora do Chespirito. Então ela era muito rígida, né, com quem entrava, com quem saía, com quem iria conversar com ele. E depois da morte do Chaves, ela foi duramente criticada pela imprensa e pelos fãs por proibir os fãs do mundo inteiro de se aproximarem do túmulo do Chaves. Ela não deixa ninguém chegar perto, tanto que tem inseguranças lá. E de fato a Florinda Mesa é muito odiada no México, ela não tem uma boa reputação, por vários outros motivos, como aquele lá do Seu Madruga, que eu comentei antes, e esses aí envolvendo o elenco do Chaves. Então, será que ela foi a responsável por acabar com o Chaves? Maria Antonieta roubou a Chiquinha do Chaves. Essa é uma outra polêmica de bastidores, muito parecida com a que rolou com o Carlos Villagrán e o Bolanhos lá nos anos 70. Só que a Maria Antonieta de las Nieves, ela foi mais a fundo, que ela brigou judicialmente com o Chespirito, coisa que o Carlos Villagrán não chegou a fazer. A atriz, a Chiquinha, participou do Chaves até a exibição do último episódio, então ela se manteve no elenco durante muito tempo. E esse era o trabalho dela, era a fonte de renda dela e inclusive até hoje ela se mantém, né, com os direitos da personagem, ganha com produtos licenciados e com participações especiais, turnês e tudo mais, interpretando a Chiquinha. E o que rolou em 1995 foi que o Chaves, o Chespirito, decidiu terminar o programa sem aviso prévio. Ele decidiu que estava na hora de o programa se encerrar.
E a Maria Antonieta de las Nieves chegou no Chespirito e perguntou quando é que eles iriam voltar com as gravações, né? Porque elas estavam paradas e ela precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro e tudo mais. E o Bolanhos respondeu para ela que nunca. O Chaves acabou e eles não vão voltar a gravar. E foi então que ela disse para ele que, ok, se ele quiser parar com o Chaves, ele pode parar. Mas ela vai continuar sendo a Chiquinha. Tanto que depois foi lançado até um especial só da Chiquinha. A Maria Antonieta de las Nieves interpretou a Chiquinha, sem estar no programa do Chaves. Uma coisa que foi muito parecida com o que o Kiko fez na Venezuela. Até porque a Maria Antonieta se sentiu muito no direito de usar a personagem, assim como o Carlos Villagrán podia. Então, se ele podia, ela podia, né? Mesmo peso, mesma medida. Porém, ela fez algo que irritou muito o Bolanhos. Para quem não sabe, lá no México existe uma lei que diz que se você é dono de uma propriedade como um personagem, você precisa registrar esse personagem a cada 5 anos. Então acontece que se o Bolanhos era dono da Chiquinha, do Kiko e do Seu Madruga e tudo mais, ele deveria registrar o nome dos personagens a cada 5 anos. E a Maria Antonieta de las Nieves foi checar se havia o registro da Chiquinha e percebeu que ela não estava registrada há mais de 15 anos. Então basicamente os advogados da Televisa não registraram o nome dela. E ela viu uma brecha nessa lei, foi lá, aproveitou e registrou com o nome dela. Ela pegou a personagem e registrou no nome dela. Então quando o Chespirito ficou sabendo disso, ele ficou enfurecido. A personagem era dele. Ela poderia sim ter interpretado, ter criado os trejeitos, como ela diz, ter criado a maquiagem, o dente, até mesmo a roupa que a mãe dela fez, mas a personagem era dele. Então eles brigaram na justiça durante muitos anos. Até porque a Chiquinha dizia que era dela e ele dizia que era dele. Justamente por esse motivo que a personagem Chiquinha não aparece no desenho do Chaves, porque ela é uma propriedade da Maria Antonieta de las Nieves e não mais do Chaves, do Chespirito. Só que ela disse que se ele quiser usar a Chiquinha, ela autoriza. Basta pedir para ela. E ele achou isso ridículo, até porque não tem por que ele pedir para usar uma personagem que é de direito e criação dele. Porém, em 2013, o Bolanhos perdeu o processo e os direitos da personagem da Chiquinha permaneceram com a Maria Antonieta de las Nieves. Só que muita gente acredita que a briga não acabou mesmo, até porque sim, ela tem os direitos da personagem, mas se o contrato vencer, possivelmente os filhos do Bolanhos vão processar ela e vão lutar pelos direitos da personagem que são do pai deles. Mas enfim, essa é a verdade macabra por trás do Chaves. E se você chegou até aqui, primeiro eu gostaria de pedir o seu like, se você não deixou, né? Por favor, deixa, deu muito trabalho pra gravar, editar, pesquisar. Cara, dá um trampo fazer vídeo assim, entendeu? Apoia ali, beleza? Eu espero que eu tenha destruído a sua infância. Se eu destruir, compartilha aí com a galera pra assistir o vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Vai recompensar e vai ajudar a gente a criar mais vídeos assim, da verdade macabra. Se você gostou, se inscreve pra não perder os próximos, é importante. E me siga no meu Instagram, @MatheusJusinski, por lá eu sempre tô respondendo os stories, postando no feed, no Reels e atualizando com conteúdo. Então, se você não recebe os vídeos e quer ficar por dentro do que tá rolando, me siga no meu Instagram, @MatheusJusinski, que está aqui na descrição, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!